Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao módulo 2, tá? Fundamentos do Google Cloud e infraestrutura básica. Na terça-feira, a gente falou um pouquinho sobre contas de faturamento, a parte das APIs, né? De como você faz para ativar as APIs e alguns recursos dentro do GCP precisam para poder operar. A gente viu também sobre formas de interação com o GCP e hoje a gente vai falar sobre hierarquia de recursos, né? E como o GCP ele organiza os seus recursos, né? E IAM, né? Que é a parte de gerenciamento de identidade e acesso. Identity and Access Management. Tá? Então vamos começar com hierarquia de recursos. O GCP ele utiliza um modelo ou uma estrutura hierárquica para organizar os seus recursos. Tá? Essa hierarquia ela permite uma gestão eficiente de permissões políticas e, inclusive, de faturamento. Tá? Essa estrutura ela tem 4 níveis. Tá? Tem um desenho aí mostrando um exemplo dessa estrutura hierárquica. Tá? Então, a gente tem lá no topo a organização, que é o nó principal, né? Depois a gente tem pastas, então a gente pode ter pastas e dentro dessa pasta subpastas, tá? Muito naquela linha de estrutura de diretórios do Windows, né? Tem as pastas, subpastas, os arquivinhos lá dentro e tal. Depois desse nível de pastas, você tem o nível de projetos, né? E dentro dos projetos a gente tem os recursos, né? Que recursos são esses? Máquinas virtuais, buckets de armazenamento, né? Banco de dados, eles ficam todos organizados dessa forma dentro da plataforma, né? Alguns pontos aqui de atenção, né? É que a gente só pode ter uma organização. A gente não consegue configurar. Ah, beleza. A gente não consegue configurar mais de uma organização na plataforma. Tá? Então, é sempre uma organização. Né? E qual a finalidade de a gente usar as pastas? Então, dependendo como a gente pensa, como a gente quer estruturar, né, a o nosso trabalho, né, o nosso dia a dia, então a gente pode usar pastas para fazer essa organização. Né? Então, imagina, por exemplo, você tem lá a tua empresa, pegar mais ou menos aqui a linha de exemplo dessa figura aqui. Então, você tem os departamentos, então, por exemplo, você tem lá com empresas XYZ, aí você tem recursos humanos, você tem financeiro, você tem tecnologia, por exemplo. Então, você pode fazer essa organização em pastas. Aí, vamos supor, dentro de tecnologia, você tem time de desenvolvimento, time de operações. Então, você cria uma subpasta e vai fazendo essa organização. E embaixo dessas subpastas, você tem os projetos. Então, time de operações, você tem o time de desenvolvimento, por exemplo. Né? Você tem lá produção, pode ter um projeto produção e um projeto homologação. E embaixo dos projetos você tem lá os recursos, né? Máquinas de Compute Engine, máquinas virtuais, storage de banco de dados, BigQuery e por aí vai, tá? Deixa eu ver aqui. Uma coisa importante também é que quando a gente pensa em hierarquia, né, tem um conceito que vem sempre ligado, que é o de herança, né? Então, a gente tem um modelo hierárquico, então a gente pensa em herança. Mas como assim herança? Por exemplo, você pode criar uma política utilizando
vou utilizar essa mesma imagem aqui, vamos supor, eu crio uma política e associo essa política à pasta do Product One aqui, produto 1, por exemplo. O que a herança ela traz? Tudo que tiver abaixo vai assumir aquela mesma política que você definiu na pasta Product 1. Então, os projetos Dev GCP Project, Teste GCP, Production GCP Project, vão herdar essas políticas que você definiu acima. E, por consequência, todos os recursos abaixo também vão herdar essas políticas. Né? O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com política? Políticas são onde a gente define o controle de acesso aos nossos recursos. A gente vai ver mais adiante um pouquinho mais detalhado sobre as políticas ou policies, né? Tá? Deixa eu ver aqui, mais o quê? Tá. Uma outra coisa importante também, salientar, é o seguinte: qualquer projeto que você crie, ele não pertence a você, ele sempre pertence à organização. Então, se eu crio um projeto dentro da minha organização aqui, dentro da minha estrutura, e amanhã, por exemplo, eu saio da empresa, aquele projeto ele não se perde. Por quê? Porque ele não está atrelado à minha conta, ao meu usuário que criou. Ele está sempre ligado à organização. Tá? Então, o que acontece é que aquele projeto ele fica sem o owner. Então, você tem que pegar e atribuir a um usuário que vai passar a ser owner daquele projeto. Tá? Uma outra coisa importante, já provavelmente alguém iria perguntar, é o seguinte: você só consegue criar uma organização se você for cliente ou do Google Workspace ou do Cloud Identity. Você não consegue criar organização sem ser cliente do Google Workspace ou do Cloud Identity. Você já deve ter percebido lá no Free Tier, ele não tem uma organização criada e você não consegue criar essa organização, a não ser que você seja cliente desses dois serviços. Tá? Uma outra coisa também é que você não consegue criar esse nível de pasta e subpasta sem ter a organização criada. Então, no Free Tier, como eu não consigo criar uma organização, então eu só consigo criar projetos e atrelar os recursos ao projeto em si. Tá? Não sei se vocês conhecem o Google Workspace, é o antigo G Suite, né? É aquela plataforma da Google, né? Que é oferecida às empresas, que você tem lá aquelas ferramentas lá, Google Docs, tem lá a parte de planilha, apresentações, tem diversas ferramentas. Então, está dentro desse Google Workspace. E o Cloud Identity é uma plataforma para gerenciamento de identidades. Tá? Identidade, acesso e por aí vai. Então, um exemplo, por exemplo, eu quero integrar o Active Directory com o Google Cloud. Aí você usa o Cloud Identity para poder ter esse tipo de integração. Beleza até aqui, pessoal? Tudo tranquilo aí? Alguma dúvida? Sim? É bem tranquila essa parte. Né? Opa, pode falar, Geraldo, pode perguntar. Só a questão das pastas, elas são opcionais? Eu consigo atrelar um projeto direto à organização ou eu preciso sempre ter uma pasta? Sim, você pode atrelar direto, tá? Não tem problema. Você não precisa usar o nível de pasta e subpasta. Você pode atrelar tudo direto à organização. Mas aí é uma questão de Organizacional, de controle. organização, né? Imagina, por exemplo, você tem lá uma pasta com 5.000 fotos. Aí, sei lá, alguém da sua família, você tem aquela foto que você tirou minha no meu aniversário em 2020? Imagina se você tem lá, caramba, tem 5.000 fotos aqui, como é que eu vou achar isso de uma forma fácil? Entendi. Então, vou organizar aqui, vou separar por ano,
por evento, e aí você tem a possibilidade de ter uma visão mais clara, mais organizacional e facilita. E tem uma coisa interessante, que quando a gente for ver a parte do IAM, da parte de políticas, né, você vai ver que quando você trabalha essa forma de estrutura organizacional, ela te ajuda, porque por conta da herança, você não precisa. Imagina você ter que atribuir uma política, você tem lá 10 projetos. Imagina, você tem que entrar em projeto a projeto e atribuir uma determinada política. Se eu tiver organizado em pastas, poxa, eu vou atrelo aquela política, aquela pasta, e tudo que tiver embaixo vai herdar aquela política que eu defini anteriormente. Então, eu consigo ter essa organização e facilita bastante, tá? Aqui é um exemplo de como fica quando você entra naquela parte de gerência de recursos, né? Você tem lá a organização, as pastinhas, parece o Explorer, né, do Windows, né? Tem lá as pastinhas e tal. MyOrganization.com pode ser o teu Drive C, por exemplo, né? Fazendo aqui uma associação. Aí você tem lá as pastas, subpastas, tem os projetos, então você consegue organizar bem essa parte aí, tá? Antes da gente ir para a parte de IAM, essa parte é bem tranquila, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês aqui. IAM, gerência de recursos. Aqui é mais ou menos aqui da empresa como é que está organizado ou desorganizado, né? Então, tá vendo? Aqui a gente tem a organização, tá vendo? Tem alguns projetos que estão ligados direto à organização, e aqui você tem times, aí eu organizo times, aí eu tenho time de dados, aí dentro de dados eu tenho a parte de produção, e lá dentro eu tenho o projeto respectivo. Então, aqui, na hora de eu quiser atribuir uma política, eu posso, se for uma política que vá abranger todos os projetos ligados, por exemplo, à pasta produção, então atrela a política à pasta produção. Não, tudo que tiver dentro de dados vai ter que receber essa política aqui. Então você vai associar a política dentro desse nível de dados. Aí aqui, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Ah, desculpa. Aí como é que eu crio, né? Vocês já viram como é que cria um projeto, né? Então, aqui, se eu for criar um projeto, por exemplo, aqui, ó, vou dar o nome do projeto, vou associar, né, uma conta de faturamento a ele vai me trazer a minha organização e a localização, aonde que eu vou, é, 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 em que local dentro da minha estrutura hierárquica eu vou criar esse projeto. Eu posso dizer, não, eu vou criar aqui em times dentro de dados, por exemplo. Production. Então, eu vou selecionar aqui, vou criar, ele vai criar o projeto embaixo dessa estrutura, né? E aqui eu consigo criar as pastas, né? Ou folders, né? Aqui, ó, vou aqui, vou dar um nome para ela, vou dizer qual é a organização, e a mesma coisa aqui, ó, onde que eu vou criar essa pasta? Isso vai ser embaixo de organização, clico em criar, ele vai criar a minha pastinha ali, a partir daí eu posso atribuir minhas políticas e por aí vai. Deixa eu só mostrar uma coisa aqui, para vocês verem. Aqui, ó, vou entrar aqui, ó. Se eu entrar aqui, eu acho que eu fui muito rápido, não sei se vocês viram, se vocês já estão acostumados com isso, tá? Eu fui aqui, ó, para selecionar o recurso, né? Onde eu posso mudar. Se eu for aqui em todos, eu consigo ter aquela mesma visão de hierarquia, né? Então, eu vou selecionar aqui, não vou selecionar um projeto, vou selecionar. Cadê o dados? Ah, tá aqui, times, dados, por exemplo.
Então, eu abri aqui a pastinha de dados. Então, se eu for aqui, eu vou meio que antecipar uma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, se eu for aqui em IAM, que é o que a gente vai entrar agora, a gente vai conseguir ver, tá vendo? Aqui é onde eu faço a atribuição, onde eu atribuo minhas políticas àquele recurso, ou ao recurso, ou a uma pasta, ou até mesmo à organização. Então, vocês estão vendo? Eu consigo atribuir permissões através das políticas em cada nível dentro da minha estrutura hierárquica, tá? Beleza? Até aqui, pessoal? Tranquilo? Não tem muito mistério essa parte, não. Beleza? Podemos seguir? Ok. Então, vamos lá. Então, vamos falar de IAM, né? Identity and Access Management. Então, é onde você faz a gestão de acessos dentro do GCP. O IAM é uma ferramenta crucial, uma ferramenta importante do GCP para poder, que nos permite gerenciar quem tem acesso aqui dentro da plataforma. Tá? Então, com o IAM, os administradores eles podem definir políticas que determinam quais ações os usuários ou grupos podem ou não realizar em recursos específicos. Ela é fundamental para garantir a segurança dos dados e dos recursos na nuvem, permitindo que apenas indivíduos autorizados tenham acesso a informações e serviços específicos. Resumindo, né? Quem pode o quê em qual recurso? Basicamente isso. Tá? Então, essa daqui é a estrutura de uma policy, de uma política dentro do IAM. Né? Então, eu tenho esses 3 elementos aqui, né? Que é a identidade, o identity, né? Tenho a role, ou a função, ou o papel, aí depende de como você quer traduzir, né? E aqui embaixo eu tenho os recursos, né? Que vão ser impactados por aquela política, tá? Então, vamos aqui destrinchar alguns conceitos, né? Então, a identidade é uma forma de representar um usuário ou uma entidade que tem alguns privilégios para executar ações no GCP. Tá? Elas são em 7 tipos principais. Tá? Ela pode ser uma Google Account ou uma conta Google. Né? O que é a Google Account? Ela pode ser ou um desenvolvedor, um administrador, enfim, uma pessoa que tenha um endereço de e-mail associado ao Google. Então, a Google Account é uma pessoa que tem um endereço de e-mail associado ao Google. Beleza? Eu tenho as Service Accounts, ou contas de serviço, né? As contas de serviços, elas são gerenciadas pelo Google Cloud, tá? Mas essas contas de serviços, elas não são associadas a um usuário. Normalmente, você associa uma conta de serviço, por exemplo, a uma aplicação, né, ou algum recurso específico, por exemplo, uma máquina virtual, ah, um serviço no Cloud Run, uma function, tá? Como assim? Não sei se vocês quem, provavelmente quem já trabalha com Google já ouviu falar no conceito de Service Account, mas a Service Account ela funciona mais ou menos assim. Ó. Vamos supor que você tem uma aplicação e essa aplicação ela vai acessar um banco de dados. Tá? Só que assim, você não quer que os usuários dessa aplicação acessem aquele banco de dados diretamente. Então, o que você pensa? Não,
eu quero que as solicitações dos usuários ao banco de dados, elas passem pela minha aplicação. Então, o que você faz? Você cria uma conta de serviço. Essa conta de serviço ela vai ter o acesso àquele banco de dados, ok? Aí, depois que você faz, pega essa conta de serviço e atribui ela àquela tua aplicação. Então, a tua aplicação ela vai passar a executar aquelas consultas ao banco em nome, entre aspas, dos usuários, né, que querem acessar, só que sem que você tenha necessidade de dar acesso ao teu banco de dados para aqueles usuários. Então, é uma forma de você é uma espécie de chave secreta. Não, não, não. A chave secreta é uma outra coisa, tá? Aqui é como se tivesse, deixa eu ver, não consigo pensar agora num exemplo. Aí quem tiver aí, quem já trabalha com o Service Account, tivesse um exemplo, pode ficar à vontade aí, tá? Mas assim, mas não tem nada a ver com chave secreta, não. É como você. Só que assim, eu não quero que meus usuários que vão. Eu não quero que eles tenham acesso direto ao banco. Eles vão acessar uma aplicação que tem acesso ao banco. Não, eu não preciso que eles acessem o banco. Eles só precisam acessar a aplicação. Quem tem que acessar o banco é a aplicação. Então, você usa a conta de serviço para isso, entendeu? Porque você não consegue associar uma, né, por exemplo, uma Google Account ao tipo de serviço desse. Pode ser encarado como uma conta de apoio. É uma conta de serviço, é uma Service Account, exatamente. Como se fosse uma conta de apoio. Vou dar um exemplo, por exemplo, a gente tem aqui na empresa alguns serviços rodando em Cloud Run. Então, o Cloud Run ele precisa acessar banco de dados, ele precisa acessar storage. Então, o que a gente faz? O usuário, a pessoa lá, o usuário final que acessa esse serviço, ele não tem nenhuma permissão de visualização do storage, dos bancos que estão no storage, nem do banco. Então, a gente cria uma conta de serviço, mas mais para frente, na semana que vem, quando a gente for ver a parte de máquinas virtuais e seguindo, quando a gente for falar sobre Cloud Run e Cloud Function, vocês vão ver que quando você vai configurar, ele diz lá, qual é a conta de serviço que você vai utilizar. Por quê? Quando você atrela uma conta de serviço àquele recurso, por exemplo, você está dando permissão para que aquele recurso tenha acesso a outros recursos, entendeu? Se eu, por exemplo, subir aqui uma máquina virtual e não atribuir nenhuma conta de serviço a ela não vai acessar banco, não vai acessar história, não vai acessar nada. Ela simplesmente, se eu liberar uma porta no Fire, ela vai acessar o ambiente externo, a internet. Senão, ela não acessa nada. Uma máquina ali que não serve para muita coisa. Não, eu quero que essa minha máquina acesse banco de dados, ela acesse storage, eu quero que ela acesse uma outra máquina virtual. Aí o que eu faço? Eu crio uma conta de serviço, atribuo as permissões aos recursos que aquela máquina virtual, por exemplo, vai acessar, e atribuo aquela conta de serviço a esse recurso. Uma conta genérica que não é associada a uma conta de usuário. É isso aí. Utilizada para integração de serviços e aplicações de serviço. Exatamente. Essa é a definição clássica de conta de serviço. Tá? Existem dois tipos de conta de serviço. Tá? Uma é a conta de serviço gerenciada pelo usuário, a conta de serviço que você cria, e a outra é uma conta de serviço gerenciada pelo próprio Google, tá? Por quê? Por exemplo, alguns serviços no Google, na plataforma, ele utiliza contas de serviço. Então, por exemplo, quando a gente ativa, por exemplo, poderia mostrar na prática aqui.
Ok. Mais para frente a gente vai entrar aqui na console, eu vou mostrar para vocês. Apesar de que essa parte de plano de serviço a gente vai ser vista mais detalhadamente lá na frente, tá? Mas eu entro lá na partezinha, eu crio uma conta de serviço para vocês, pelo menos, terem um cheiro aí de como é que é, tá? Então, por exemplo, é, é, essa conta de serviço gerenciada pela Google, como é que é isso aí? Por exemplo, quando você ativa a API do Compute Engine, é, é, ela cria uma conta de serviço, a plataforma ela cria uma conta de serviço para o Compute Engine, para ser usada pelo Compute Engine. Quando, por exemplo, você cria um aplicativo no App Engine, vai criar lá um aplicativozinho do App Engine dentro do teu projeto, por exemplo. Quando você faz isso, a plataforma, né, o Google Cloud, ele também cria uma conta de serviço específica para o App Engine, tá? Por exemplo, no caso dessa conta de serviço, que eu dei de exemplo aqui, de Compute Engine ou do App Engine, elas recebem o papel, né, ou a role, ou a função de editor nos projetos onde elas são criadas, tá? Beleza? Eu estou detalhando demais aqui cada um desses tipos aqui, então, depois, assim, mais para frente, nos treinamentos, a gente provavelmente vai ver mais detalhadamente, tá? Mas aí, qualquer dúvida posterior, cara, isso aqui não me ficou claro e tal, cara, coloca lá nos grupos, tá? Tem o pessoal aí, mentores, pode perguntar para mim, a gente pode entrar em mais detalhes mais para frente, tá? A minha ideia aqui era só mostrar, falar um pouquinho mais sobre os principais aqui e os outros só mesmo citar, tá? Então, continuando aqui. Então, Google Account, a conta do Google, uma conta de serviço, o Google Group, ele é uma coleção de identidades, tá? Ele tem uma vantagem interessante que é o quê? Você pode, então, um exemplo, né? Eu tenho lá 5 usuários que vão acessar determinado recursos, né? Vão acessar determinado projeto e dentro daquele projeto determinados recursos. Então, ao invés de eu dar acesso individual para cada usuário desse, o que eu faço? Eu crio um grupo, um Google Group, e, 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 e atribuo e associo esses usuários a esse grupo. Então, ao invés de eu dar acesso individual a cada um deles, eu associo eles a esse grupo e dou permissão para o grupo. Então, quem está naquele grupo vai receber, né, todas aquelas permissões que eu defini para aquele grupo. E uma vantagem também nessa brincadeira aí é que, por exemplo, se amanhã aquele usuário sai da empresa, você só precisa remover ele do grupo. Aí ele vai perder todas as permissões que foram atribuídas àquele grupo, tá? Então, o simples fato dele estar naquele grupo, ele entre aspas, herda aquelas permissões, tá? Aí, me antecipando aqui, você só consegue criar Google Groups se você tiver a Google Workspace, sei lá, aquela continha, tem tua organização criada, aí você consegue usar esse tipo de funcionalidade, tá? Diferente disso, serve muito quando temos times de terceiros alocar. Exatamente, cara, muito bom, André. Aqui a gente tem, aqui na empresa a gente tem esse caso. A gente tem alguns terceiros que acessam alguns projetos específicos aqui. Então, a gente criou lá no Google Workspace um grupo e colocou esse pessoal lá. Então, se vai entrar alguém, se sair, é só tirar o usuário daquele grupo, tá? E se não tem mais ninguém, beleza. Aí você vai no projeto e remove aquela identidade ali que você, em forma de grupo, né, que você atribuiu naquele projeto. Tá? Seguindo aqui, então, um Google Workspace Account, né, a gente já viu, é uma conta
de membro de um domínio do Google Workspace, mesmo vale para o Cloud Identity Domain. E tem mais dois aqui, que é o All Authenticated Users e o All Users. Esse daí é bem mais liberado, né? Aqui eu estou dizendo, ó, todos os usuários autenticados na plataforma, né? Eles vão ter acesso, ou então não, eu quero abrir geral, all users. Então, são os tipos principais de identidade que vocês vão ver quando vocês forem atribuir, são tipos que vão aparecer na hora de você criar as identidades dentro da plataforma, tá? Seguindo, beleza, pessoal? Seguindo aqui, permissão. Permissão nada mais é que o quê? Quais operações são permitidas em um determinado recurso. Ponto. Não tem muito o que falar aqui. Aí você tem, né? Deixa eu só voltar aqui, ó, dentro dessa estrutura aqui da policy, né? Então a gente já viu a parte de identidade, que é o ident, agora a gente vai começar a entrar nessa parte aqui dos papéis e permissões, né? Então, o papel ou função, aí em inglês a role, né? Ele é o quê? Um conjunto de permissões, tá? E uma política nada mais é que uma descrição lógica de quem tem quais tipos de acesso a diferentes recursos. Ponto. Tá? Beleza. Beleza até aqui, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa que alguém queira acrescentar? Eu vou aqui falar desses pontos, mas depois a gente vai entrar lá na console e vai ver um pouco disso, tá? Até a gente vai ver onde é que a gente visualiza, né, essas políticas, como é que a gente associa um usuário a uma determinada a um determinado papel, né? Desculpa que às vezes eu penso em inglês, aí eu tenho que voltar à tradução aqui. A determinado papel ou função, como é que a gente cria papéis? Pode perguntar, Paulo. Cara, são três dúvidas em uma. Lá no slide anterior, aquela questão lá dos grupos, eu fiquei na dúvida se existe alguma restrição para incluir dentro dos grupos contas de serviço. Se precisa ser obrigatoriamente conta Google ou se pode ser conta de serviço e qualquer uma das duas. E aproveitando o embalo dessa pergunta, existe alguma alguma regra de atribuição automática de usuário em um grupo específico? Ah, você não consegue associar uma conta de serviço a um grupo, tá? Porque aqui no caso, porque a conta de serviço ela é específica dentro da plataforma. E o Google Group é algo que é criado dentro do Google Workspace. Então, você não consegue visualizar as contas de serviço. Então, você não consegue colocar uma conta de serviço dentro de um grupo, dentro de um Google Group, beleza? E a outra pergunta foi se dá para Atribuição fazer automática essa de atribuição. usuário. Não. Tá. E só mais uma Geralmente, dúvida com relação a essa parte de grupo. Mesmo as contas de serviços gerenciadas pelo usuário, eu não consigo fazer essa inclusão, né? Porque, pelo que eu entendi do conceito, existem as contas gerenciadas pelo Google, que, pelo que eu entendi aqui, é utilizada só tem uma basicamente entre os recursos do próprio Google, né? Para um recurso acessar o outro. Dependendo do recurso que você ativar, ele vai criar automaticamente uma conta de serviço, tá? Pronto. Mas você pode criar contas de serviço dentro da plataforma, tá? De forma Isso. E independente o que para eu dar. O que eu imaginei para esse caso de conta de serviço gerenciada pelo usuário seria, por exemplo, uma aplicação que eu tenho que precisa ter comunicação com o banco de dados, eu não vou criar uma conta de usuário para ele.
Aí eu crio uma conta de serviço gerenciada pelo usuário para uso exclusivo dessa aplicação minha, que vai rodar dentro de algum recurso lá do Google. Aí a minha dúvida se É isso poderia mesmo. fazer a atribuição desse camarada era justamente para Você está restringir falando, as permissões. a atribuição que você está falando da conta de serviço? Isso, conta de serviço gerenciada pelo usuário. Sim, sim. Ô, Paulo, Oi, Oi. fala, Geraldo. eu mandei um link no chat, de repente com ele a imagem fica um pouco mais entendível essa questão do Service Account. Tá, vou abrir aqui. Peraí, só um minuto. Aqui nessa telinha aqui, né? Isso. Que aí tem ali a Identity Provider, né, que seriam os usuários, que teriam ali acesso às aplicações, sejam qual for, mas aí o processo inteiro seria o Service Account que consultaria ali os recursos, como banco de dados ou coisa do tipo, né? Acho que aí, não sei, pelo menos ao meu ver, eu consegui entender 100% o conceito aí do acesso do Service Account. Sim, sim, sim. Mais para frente vai ter isso mais esmiuçado, tá? Mas assim, basicamente, a conta de serviço ela é utilizada nos recursos, tá? Quando eu quero que um determinado recurso tenha determinadas permissões, porque você não consegue atribuir a sua própria conta de usuário no recurso. Então, por exemplo, uma máquina virtual, quando ele pede lá para. Você nem consegue, você nem tem essa opção de atribuir a tua conta aquele recurso para acessar outros. Ele sempre tem uma opção lá, Service Account. Então, só contas de serviço e assim, eu não sei se talvez isso tenha gerado a confusão quando a gente fala que a conta de serviço é gerenciada, é porque a gente que cria, não é o Google que cria. Então, quando ele fala gerenciada por quem cria, é porque assim, eu vou criar e está lá. Então, eu que tenho que me preocupar em saber se não tem, se ele não tem, se ele não está com, se aquele conta de serviço não está com permissão além do que deveria, com permissões além do que ela deveria ter, eu tenho que me preocupar, por exemplo, é, é, eu posso gerar chaves JSON. Então, essas chaves que eu gero lá na Service Account, eu posso atribuir uma validade a elas. Então, eu tenho que ficar acompanhando isso, porque o Google ele não vai gerenciar isso para mim, ele não vai me avisar lá, olha, sabe aquela conta de serviço que você criou, ela vai expirar, tá? Ele não vai avisar isso para mim, tá? Então eu tenho que, por isso que ele fala que é gerenciada pelo próprio usuário que cria. Então a gente tem que entrar lá, acompanhar, tá visualizando, entendeu? Para ver se não tem nenhum problema. Se eu precisar criar uma nova chave, eu tenho que entrar lá, criar uma nova chave, e por aí vai, entendeu? Se eu precisar associar alguma coisa, eu tenho que ir lá e fazer a atribuição lá das permissões, beleza? Beleza. Eu cliquei errado aqui. Porque, assim, tem alguns conceitos que eles vão ficar bem mais claros quando a gente entrar na parte prática, né? Quando a gente for ver, começar a utilizar esses conceitos. Ah, pô, agora que eu entendi aquilo que você falou. Então, tem algumas coisas que elas vão ficar bem mais fixas quando a gente começar a meter a mão na massa e começar a utilizar cada um desses recursos. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Está tranquilo até aqui? A outra que eu tinha era com relação a essa parte aí das roles e das policies, que para saber se existe já templates pré-definidos de roles ou de policies para aplicação no recurso. Sim, sim, sim. O próximo slide a gente vai entrar um pouco mais no detalhe das roles, tá? Beleza? Deixa eu perguntar, pessoal, vocês
Querem o intervalo agora, que são 10 para as 8. A gente voltaria às 8 e depois iria embora. Iria embora, sim, que eu digo, daria continuidade, porque é, é, no próximo slide a gente vai entrar no detalhe das roles, né? E depois a gente vai para console, que eu vou mostrar na prática um pouco esses conceitos, né? Para tentar desanuviar um pouquinho as dúvidas. E depois a gente encerra, pode ser? Beleza? Então vamos, breakzinho aí, vamos lá tomar uma aguinha, fazer um pips e depois a gente volta às 8, ok? Ok. Ok, até já, Paulo. Já.
Opa, podemos continuar, pessoal? Sim, senhor. Podemos seguir todos aqui. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Está muito alto? Está muito baixo? Eu esqueci de perguntar isso no início. Para mim tá ótimo. Às vezes o meu coisa que estoura. Eu fico preocupado. Beleza, então. Então vamos dando sequência aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre os tipos de função, ou papel, ou roles. Aí fica a critério da escolha de vocês, tá? Basicamente são 3 tipos diferentes que a plataforma tem, tá? Uma é a básica ou primitiva, algumas literaturas chamam de primitiva, mas é básica ou basic, né? Essas funções foram as primeiras funções criadas para ser utilizado na plataforma, mesmo antes deles criarem o IAM. Então, são as clássicas, né? Que é o owner, proprietário, o editor, ou editor, e o visualizador ou viewer. Tá? Então, essas são as funções consideradas básicas, né? Ou primitivas. Tá? A gente tem as pré-definidas, ou pré-defined, né? Que são funções ou papéis criados e gerenciados pelo Google Cloud. Acho que foi a pergunta do Paulo, né? Então, a plataforma ele já tem diversas funções já pré-definidas com diversos... caramba, eu sempre esqueço essa palavra, gente. Diversas permissões já específicas. Então, você não precisa criar... vou ter que criar aqui uma role e atribuir as permissões. Não, ele já tem um conjunto, vocês vão ver que tem muita coisa. E cada role dessa é específica para determinado recurso na plataforma. Então, você tem roles para Compute Engine, você tem roles pré-definidas, né? As pré-defined roles para BigQuery, para Cloud SQL. São bastante função, tá? A gente vai ver isso. E tem as personalizadas, né? Que você mesmo pode criar. Eu não quero atribuir uma função básica, e dessas pré-definidas aqui, elas são muito permissivas. Eu quero criar uma com menos permissões. Então, você pode criar uma função, um papel personalizado, tá? Alguns pontos para serem considerados nesse caso. A função personalizada, você só consegue aplicar ela em 2 níveis, que é o nível da organização e do projeto. Você não consegue aplicar uma função naquele nível de pastas e subpastas, são folders, né? Você não consegue. E se eu não estou enganado aqui, se o documento não está desatualizado, né? Ele tem alguns limites, né? Que é o quê? Você só está limitado a criar até 300 funções personalizadas por organização e apenas 300 funções personalizadas para um projeto. Não consegue, e você nem consegue aumentar esses limites, tá? Em algum momento nos treinamentos, vocês vão ouvir falar de cotas. Então, assim, tem alguns serviços e você tem cotas pré-definidas, né, padrão, para serem utilizadas, e para alguns serviços, quando você atinge aquela cota, ele não deixa, por exemplo, acho que eu dei exemplo na aula passada, por exemplo, se você for trabalhar com gateway, o gateway ele tem uma limitação, acho que
Eu acho que de até 5. Você só pode criar até 5 gateways. Se você tentar criar o sexto, ele não deixa. Mas você pode fazer uma solicitação para a Google para aumentar essa cota. Aí você, eu preciso que aumente por conta disso, disso, disso. Aí eles vão avaliar e vão aumentar ou não aquela cota daquele serviço para você, tá? Mas nesse caso aqui, você não tem como aumentar. Nesse aspecto, com relação às funções personalizadas, a Google Cloud ela é bem rígida com relação a esses limites, tá? Beleza? Beleza até aqui, pessoal? Pô, acho que não ficou muita dúvida, não sei se tirou a dúvida do Paulo. Quando a gente for para console, a gente vai ver isso. Aí você vai ver como tem de função pré-definida lá, tá? Aí aqui mais uma dica, né? Como regra geral, nós não utilizamos as funções básicas, a menos que estejamos em um ambiente, por exemplo, de desenvolvimento ou em um ambiente, por exemplo, muito pequeno, onde os usuários, né, eles precisam ter um acesso mais amplo a, 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 a uma gama maior de serviços, né? Então, assim, via de regra, em ambiente de produção, a gente utiliza normalmente o quê? Ou funções pré-definidas ou personalizadas, tá? Então, assim, a dica aqui não utilize as funções básicas. E as funções básicas, elas são muito permissivas. Então, você pode, sem querer estar dando permissão a um usuário a algum tipo de ação a um recurso que, cara, imagina, por exemplo, você sem querer dar permissão de remover máquinas virtuais no projeto. Aí o camarada vai lá e deleta sem querer lá aquela máquina virtual que roda a aplicação da empresa. Isso, isso, quase isso, quase isso. Lá que a gente vai até entrar agora, deixa eu só ver uma. Tá, vamos falar aqui de melhor. Quando a gente for entrar na console, aí a gente pode ver quais são as permissões que cada uma dessas funções elas têm. Aí vocês vão ver que as permissões elas são bem específicas, né? Então você consegue chegar num nível de granularidade na hora de você, por exemplo, criar uma função personalizada, e você consegue restringir bem, por exemplo, aquele usuário ou aquele grupo de usuários dentro do teu projeto, tá? Ou dentro de um conjunto de projetos, se eles estiverem abaixo de uma pasta, por exemplo, tá? Então aqui, ó, algumas melhores práticas, né? Eu não sei se a maioria já ouviu falar, né, no princípio do menor privilégio, né? Ou Least Privilege Principle, né? Que é aqui, na realidade, o quê? Forneça somente as permissões estritamente necessárias para que alguém desempenhe suas funções, ou seja, não atribua permissões desnecessárias para os usuários ou para uma conta de serviço. Isso, restringir o máximo possível. Então, assim, eu preciso executar uma query no BigQuery, eu preciso rodar um job no BigQuery. A maioria, assim, vou dar aqui o BigQuery admin. Mano, não faça isso. Veja lá quais são as permissões, dá uma olhada na documentação. É, 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 a própria plataforma, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, continuando o exemplo do BigQuery, por exemplo, né? Você vai executar um job no BigQuery. Se você não tem permissão, a plataforma ela te avisa, olha, você não pode executar isso aqui porque você não tem essa permissão aqui. Aí você, beleza. Aí você pega aquela permissão, vê qual é a função, em qual função você tem aquela permissão, aí você pode atribuir àquele usuário aquela role, né, aquela função, aquele papel que tenha aquela permissão necessária para aquele usuário executar um job no BigQuery, por exemplo. Uma outra dica aqui, considere usar, meio que o que eu acabei de falar,
considera usar ou uma função personalizada ou uma pré-definida, mas sempre priorizando a permissão de menor privilégio. Evite conceder permissões demasiadamente amplas ou abrangentes, né? Novamente, o princípio do menor privilégio. Tá? Utilize grupos ou contas de serviço. Tá? Isso aqui é mais preciso. Usar grupo? Não. Precisa usar conta de serviço? Dependendo, você precisa de uma conta de serviço. Mas no caso do grupo, é muito mais uma questão de organização. Você pode ou não, tá? Não é uma obrigatoriedade. Tá? E definir uma hierarquia de recursos. O que quer dizer com isso? Especifica uma estrutura organizacional na tua organização, desenha lá a tua estrutura, tá? Usa as políticas, né, que existem para você poder fazer o controle de acesso, né? E não esquecer anexar as políticas naquele nível apropriado dentro da tua hierarquia, sempre pensando o seguinte, cara, tem a herança. Então, vamos tirar proveito da questão da herança. Então, sempre anexa a política, a não ser que não tenha. Não, cara, essa política aqui eu não posso atribuir, por exemplo, no nível de organização ou no nível de pasta. Tem que ser mesmo no projeto. Aí você coloca lá no projeto. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta aí? Alguma pergunta, gente? Tem alguma dúvida aqui? Pode perguntar, Fabiano. Pode falar, fica à vontade. A gente não está te ouvindo, não, tá? Você está no mudo. Ou se você levantou a mão sem querer. Igual Fábio, vai liberando o que precisa. Parecia, exatamente, exatamente. Exatamente. Você vai liberando conforme vai precisando. Às vezes, dependendo de como você já está organizado, né, dentro dessa estrutura, e dependendo de onde aquele, por exemplo, aquele usuário, que tipo de serviço que aquele usuário, que tipo de recurso que aquele usuário vai utilizar, você já até tem já é, é, algumas funções já criadas que você automaticamente, opa, eu já sei que esse usuário dentro desse departamento ele precisa dessas funções aqui específicas. Aí você já vai atribuir automaticamente. Quando eu digo automaticamente, você já vai atribuir ele, não precisa esperar ele tomar toco na hora de acessar o serviço. Você já sabe, fulaninho dentro do financeiro precisa ter esse tipo de acesso ao BigQuery, então você já atribui já ali. Então, você já ter, se apropriar dessa forma de estrutura hierárquica que o Google ele fornece, você consegue tirar bastante proveito disso daí, principalmente nessa parte de permissão, tá? De criar políticas que vão permitir que aquele usuário, aquele grupo de usuários ou uma conta de serviço tenha acesso a determinadas permissões de um determinado recurso. Beleza, gente? Alguma dúvida? Pode perguntar. Tranquilo? Eu vou aqui entrar na console para a gente poder ver um pouquinho melhor isso. Só que na console, se eu for aqui, ó, no... deixa eu perguntar aqui. Vocês estão enxergando bem, gente, minha tela? Ou tá muito pequeno? Eu sempre Eu esqueço acho que é disso. melhor, hein, professor? Vou aumentar aqui um pouquinho aqui. Pronto. É porque às vezes quando aumenta, ele dá um bug aqui no browser, aqui no Chrome. Então aqui, ó, eu vou aqui nesses três tracinhos aqui no sanduíche, aí vou aqui, ó, IAM e admin, ou IAM e administrador, eu não sei como é que é, eu não lembro como é que é em português. Tá? Então, se eu for aqui em IAM, ó, eu estou aqui no meu projeto, ó,
SRE Training Lab. Entrei aqui no meu projeto. Então, aqui, ó, eu consigo ver as permissões, né, atribuídas dentro desse meu projeto aqui. Então, aqui eu tenho os principals, né, que são... isso aqui é um sinônimo para membros. Então, ao invés do Google botar aqui membros, ele botou principal. Tá? Então, aqui eu consigo ver. Lembra que eu falei que quando você, por exemplo, ativa o Compute Engine API, ele cria uma conta de serviço para aquele recurso? Aqui, ó. Tá vendo? É no formato de endereço de e-mail, tá vendo? Alguma coisa, arroba, e tem sempre isso aqui, ó. gserviceaccount.com, tá vendo aqui, ó? Compute Engine Default Service Account. Então, é a conta padrão do Compute Engine. E tá vendo, né? Não sei se vocês vão lembrar que eu comentei que ele recebe o papel, né, de editor. Aqui, ó. A role é de editor. Tá vendo? Cara, essa funcionalidade aqui é bem interessante do Security Insight, porque ele te dá dicas. Cara, olha só, eu acho que esse membro aí, ele tem permissão demais. Você não quer rever isso, não? Então, de tempos em tempos, ele avalia aquele usuário, né, aquele membro aí, quando eu falo membro, pode ser uma, uma Google Account, né, um usuário, né, ou uma conta de serviço. Então, eu posso aqui, ó, ver a recomendação e posso aqui tentar ver. Não, cara, não dá para eu tirar essas atribuições, não. Então, eu vou deixar quieto. Tá? E aqui, ó, tá vendo esse inheritance? Isso aqui é a herança, né? Então, a gente consegue ver se aquela role, aquela função daquele usuário ou daquela conta de serviço, ela está vindo de algum outro lugar. Então, por exemplo, esse DevOps Instante Mágica aqui, essa permissão de owner aqui, essa role de owner, ela está vindo lá da minha organização. Então, lá na camada de organization, na camada de organização, né, no nível de organização, eu cadastrei no caso aqui, tá? No meu caso particular aqui, esse DevOps Team aqui, ele é um grupo, tá? Ele é um grupo criado lá no Google Workspace e tem alguns usuários que fazem parte desse time aqui. Então, esse usuário aqui, ele foi associado no nível de organização com a função de owner. Então, tudo que tiver abaixo, ele vai herdar. Então, assim, você não precisa nem se preocupar de entrar e cadastrar. Ah, criei um projeto aqui. Cara, você vai ver que automaticamente aquele usuário que você cadastrou lá na camada superior, ele vai aparecer lá, tá? Ele vem herdando e você consegue ver da onde que ele está sendo herdado, tá? Então, nessa telinha aqui, você consegue ver, né, os membros daquele projeto em específico, né? Ou da pasta, eu posso aqui mudar para pasta, até tinha mostrado lá no início, eu vou mudar aqui para essa pasta dados. A mesma coisa, eu consigo atribuir aqui. Ou no meu nível de organização. Tem aqui, ó, minha organização. Se eu entrar aqui, eu vou ver todos os membros da minha organização que tem algum tipo de permissão, tá? No caso aqui, de role, ou função, ou papel. Então, esses caras aqui, tudo que estiver abaixo vai herdar. Beleza, pessoal? Beleza até aqui, gente? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar dessa telinha aqui? Beleza? E como é que eu garanto acesso ao usuário? Aí aqui é muito simples, ó. Vou aqui, ó. Tem uma outra coisa aqui também. Eu posso fazer a visualização por papéis ou funções, tá vendo?
Se eu clicar aqui em visualizar por papéis, né, ele agrupa. Então, eu consigo ver, tá, esses caras aqui eles têm permissão de compute admin. Então, eu sei quem são os usuários que estão com essa função. Quem são os que estão como owner? Aí eu abro aqui, eu sei quem está como owner. Tem esse grupo aqui, ó, GCP admin, eu tenho esse DevOps aqui. Tá vendo aqui o íconezinho? É de um grupo que eu criei lá no Google Workspace. Tá vendo essa chavinha aqui? Isso daqui indica que é uma conta de serviço. E aqui é um usuário Google, né? No caso aqui, o usuário Google com @instantimagica.com é porque a gente tem uma conta no Google Workspace, a gente tem um plano, então o nosso domínio está cadastrado lá, então por isso que aqui eu não tenho @gmail.com.br. E para eu garantir um acesso, né, da Gwent ao usuário, eu vou aqui no Gwent Access, coloco o nome dele aqui. Deixa eu ver o nome aqui de alguém. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui Lucas. Pronto. Lucas, @instantimágica. Aí aqui, ó, eu vou e faço a atribuição dos papéis. Lembra que eu falei do básico? Aqui, ó, o básico, olha o que ele traz aqui, as roles. Editor, o owner, que é o proprietário, e o viewer, que é o visualizador. Ele agora tem esse browser aqui, que é quase que um viewer, né? Você consegue visualizar, fazer um browser dentro da console dos recursos, né? De uma forma geral. Eu nem sei quais são as permissões desse papel aqui, tá? E aqui, ó, você vê aqui, tá vendo? Por produto ou serviço. Então, se eu botar aqui, por exemplo, Compute Engine, tá vendo? Ele vai me trazer todas os papéis ou funções, né, ou roles, que eu posso atribuir às minhas máquinas virtuais, por exemplo. Então, Compute Admin, Compute Network Admin e por aí vai. Então, é só escolher uma dessas aqui. Pá. Eu posso atribuir também uma condição aqui para essa role. O que seria uma condição? Por exemplo, olha, eu quero que esse usuário aqui, esse membro aqui, esse principal, ele tenha esse papel de Compute OS Log. Vou botar outra coisa melhor, né? Eu quero que ele tenha permissão de Compute Engine. Ele dá até a descrição aqui embaixo, isso é bem, bem legal, cara. Ó, total controle de todos os recursos do Compute Engine. Então, acesso geral, criar, deletar, fazer o que for, pintar e bordar. Eu posso criar aqui uma condição dizendo para ele o seguinte: eu quero que, tá vendo? Eu quero que ele tenha acesso só durante 10 dias, por exemplo. Faltou um título aqui. Restringe. Vou botar uma coisa qualquer aqui, tá? Tá vendo? Eu criei uma condição. Então, daqui a 10 dias, ele vai perder esse papel de Compute Admin. Então, ainda consigo implementar condições àqueles papéis. Então, você consegue granularizar, né? Se a gente pensar, quando a gente for ver a parte de funções personalizadas, você pode granularizar e ainda implementar uma condição para aquela função que você está criando. E a condição é opcional, tá? Eu não preciso ter ela não, tá? Eu posso deletar ela aqui, se eu quiser. Pronto. Não é obrigado a ter. Então, aqui, ó, se eu for aqui, save,
Ele vai me criar aqui, ó. Se eu for olhar aqui, ó, Lucas, traz o nomezinho dele e a permissão dele. Como ele foi criado aqui no projeto, tá vendo? Essa policy aqui, né? Essa função, ela não foi herdada de nenhum nível acima. Aí eu posso chegar depois aqui, se eu quiser, e remover. Beleza até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Tá de boa? Alguma dúvida nessa tela? Bem tranquilo, né? Não tem mistério aqui. É bem legal. E aqui é o dia a dia, né? É saber se pode dar permissão ou não. E como é que eu vejo, como é que eu sei que aquela função é uma função pré-definida? Onde que eu vejo isso? Aonde que eu crio. Só um minuto, pessoal. Aonde que eu crio as minhas funções personalizadas? No mesmo, ó, vou aqui, IAM e admin, e vou aqui, ó, tá vendo aqui? No meu caso aqui é roles, mas eu não sei, em português pode ser papéis ou pode ser funções, tá? Não, mas vamos aqui em roles. Ó, roles para o projeto SRE Train Lab. Então, os papéis, quando você cria, principalmente papéis personalizados, você só consegue usar naquele projeto ali. Tá? Então, aqui, ó, tá vendo aqui? Eu posso chegar aqui, ó, e filtrar, ó, pelo tipo pré-definido, por exemplo, que são aquelas roles que o Google, que a plataforma, ela já tem criada, que você já pode usar automaticamente, pegar ela e usar, e não precisa se preocupar em criar nada. Então, aqui, ó, essas daqui são as pré-definidas. Ó. Se a gente for aqui embaixo, tem 1.400, nesse momento, tem 1.427 roles, né, funções criadas, que são funções pré-definidas aqui. Então, vamos fazer uma coisinha aqui. Vou botar mais um filtro aqui. Eu quero ver. Peraí, deixa eu ver aqui. Compute Engine. Filtrar. Não filtrar. Engine. Compute Engine. São todas essas aqui, mas por que ele não filtra? Não está filtrando, não sei. Desculpa, pessoal. Burrão aqui. Garotinha aqui. Use de Compute Engine. Pronto, agora eu filtrei, tá vendo? Ó, essas são todas as funções pré-definidas que eu posso usar dentro do Compute Engine, tá vendo? Compute Admin, tem todos esses caras aqui. Então, essas são as funções pré-definidas. Mas tá, mas você falou que as roles, elas são um conjunto de permissões. Onde estão essas permissões? Como é que é a carinha delas? Vou pegar aqui, por exemplo, Compute Viewer, tá? Vou entrar aqui no detalhe dela. Se eu entrar aqui, eu vou ver, tá vendo? Aí tem uma descrição, aqui está em inglês, e aqui, ó, todas as permissões assinaladas, né? Assigned, né? Atribuídas a esse papel do Compute Viewer, né? Olha aqui, ó, são 293, ó. Então, ó, deixa eu ver aqui. Tá vendo? É basicamente, ó, cadê?
Aqui, ó. Instance list, eu consigo visualizar a lista das instâncias, tá? E por aí vai. Aí tem diversas aqui permissões, tá? Então você consegue visualizar. Então, isso aqui é a permissão, tá vendo? Ó? Por exemplo, compute firewalls.get. Isso é uma permissão. Então, eu já tenho aqui algumas funções pré-definidas que já me traz algumas coisinhas já prontas, que é só pegar e começar a usar. Pode perguntar, André. Opa, só perguntar aqui, cara, mas se não fizer sentido aí, você me desculpa. Mas, por exemplo, quando a gente cria uma, uma role ali personalizada, né? Por exemplo, nós criamos ela no recurso porque nós queremos a role personalizada para aquele recurso em específico. Mas se nós criamos, tem uma forma, né? Uma pergunta agora, tem uma forma de nós criarmos essa role personalizada meio que no root ali, para que essa role personalizada ela esteja disponível para todos os recursos que a gente cria ali ou que a gente venha a usar? Sim, sim, sim. As roles, né, personalizadas, a gente só não consegue criar essa role personalizada, a gente só não consegue criar no nível de pastas. Mas você pode criar na organização, no nível de organização, e quando você for, por exemplo, criar o projeto, essa role ela vai aparecer lá na hora de você atribuir aquela role para aquele usuário ou para aquela conta de serviço, entendeu? Tomando aqui então, pessoal, vamos lá. O que está faltando? Vamos agora aqui criar uma função aqui, uma role personalizada. Como é que eu faço? Ó, create role, criar papel ou criar função. Ele em algum momento vai abrir aqui para entrar. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu vou botar o nome para ela. Deixa eu ver aqui. Lab. Ele é uma custom role, ele cria um ID aqui. Aqui, ó, é algo interessante, né? Porque ele vai trazer, dependendo do estágio que tiver aquela permissão, você vai conseguir visualizar. Então, na hora de você atribuir as permissões, você pode até escolher qual o nível de estado de launch stage, né, de estágio de lançamento que está aquela permissão. Então, tem alfa, beta, general availability, que é o GA, ou desabilitada. Vou botar aqui GA, né? Já está liberado para público. Vou aqui. Não deixa você seguir. Aí aqui eu vou e adiciono as permissões. Clico ali no Add, aí aqui eu vou procuro aqui. Qual é você consegue filtrar, né? Se botar aqui um filtro, vai me trazer aqui, ó. Quero ver de compute admin. Aí, dentro dessa role, dessa função compute admin, eu tenho todas essas permissões aqui, ó, 818. Não, mas eu não quero usar todas delas, não. Ou seja, eu usei uma função pré-definida para me ajudar a filtrar as minhas permissões, as que eu preciso, as que eu quero utilizar, né? Então aqui eu vou botar aqui
Vou ver aqui, ó. Como é que é? Compute. Eita, instance. Ponto. Create aqui, ó. Eu quero que ele tenha apenas. Vou botar só uma aqui, tá? Eu quero que ele tenha permissão apenas de criar instância. Adiciono aqui. Pronto, tá aqui, ó. Ele atribuiu essa permissão a essa função personalizada que eu estou criando. Tá? Então, aqui, clique em criar. Ele vai criar aqui a minha personagem. Tá vendo? Ele até apareceu aqui. Então, se eu der aqui o type custom, vai aparecer a minha aqui, tá vendo? Lab Cloud. Aí agora, se eu for aqui no IAM e vou. Não, vou fazer diferente aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, vou atribuir aqui para o meu usuário. Tá? Adicionar a nova. Aqui, ó. Ele tem aqui, ó, custom, aqui, ó, Lab Cloud. Cliquei, salvei, pronto. Já atribuía aquela função, aquela role que tem lá um grupo de permissões ao meu usuário dentro desse projeto na plataforma. Bem simples, né, pessoal? Alguma dúvida aí? Tranquilo? Pode seguir. Pode seguir. Vou tirar aqui. Tá, então, essa parte aqui, eu acho que eu já mostrei tudo. Mas deixa eu mostrar uma coisa aqui que eu tinha comentado das contas de serviço, tá vendo? É no mesmo lugarzinho. IAM Admin, Service Account. Ele já traz algumas, tá vendo? Essas aqui são essa especificamente aqui é uma conta de serviço criada automaticamente no momento que a gente ativa a API do Google Engine, do Compute Engine. E eu tenho aqui uma que eu criei, né? Que é uma conta de serviço para ser utilizada para utilizar quando eu fosse usar, no caso aqui, especificamente o Ansible. Então, eu quero utilizar essa conta de serviço para poder, quando eu executar mandar executar alguma, oh meu Deus, esqueci agora a palavra, algum manifesto para criar, por exemplo, eu quero que instale o MySQL nessa máquina virtual. Então, lembra, eu preciso ter permissão para fazer essa tarefa. Eu posso usar o meu próprio usuário ou então eu posso usar uma conta de serviço. Nesse caso, por exemplo, mas espera aí, mas como assim? Mas você não tem acesso? Eu não preciso necessariamente ter acesso. Eu posso criar uma conta de serviço, dar as permissões para aquela conta de serviço e depois eu posso fazer isso aqui, ó. Gente, isso aqui é só uma aspas, tá? Porque isso aqui, mais para frente, vocês vão ver com mais detalhes. Então, aqui, ó, lembra que eu comentei alguma coisa de chave? Eu posso criar uma chave JSON aqui. Aí, o que ele faz? Ele me baixa um arquivo JSON com uma chave que me dá permissão, em nome dessa conta de serviço, a ter acesso a aquele meu recurso. Quando você, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui.
Quando você vai rodar algum comando no Ansible, ou, por exemplo, no caso, vou dar um exemplo aqui do Terraform. Eu quero rodar aqui o Terraform Apply e quero que ele pegue aquele meu recurso, que eu quero que ele crie. Dentro do meu projeto, eu quero que ele tenha as permissões necessárias. Só que você não precisa necessariamente dar permissão. Eu não precisaria ter permissão para rodar aquele comando Terraform para criar aquele recurso. Eu posso carregar um JSON e através desse JSON, com essas permissões, acessar de uma forma indireta. É como se eu quisesse acessar de forma indireta aquele meu recurso, sem precisar necessariamente ter uma permissão. Então, ao invés de eu ter a permissão do meu usuário, eu estou usando a permissão da conta de serviço. E como é que eu uso as permissões da conta de serviço? Eu baixo o JSON e carrego ele na hora de eu dar um gcloud, eu não sei se no gcloud config, eu vou e carrego esse JSON dessa conta de serviço. Então, quando ele abrir aquele meu ambiente na plataforma, ele já vai estar com as permissões relativas àquela conta de serviço. Beleza, gente? Ficou meio... Isso aqui, mais para frente, vai ser mais detalhado, tá? Eu só entrei porque eu tinha comentado, o pessoal ficou curioso sobre as contas de serviço, pode perguntar ou acrescentar, Roberto, alguma coisa. Deixa eu ver se eu entendi. Então, porque eu acho que já foi, quer dizer, eu já fiz algo semelhante. Você coloca nos módulos, né, toda a configuração de acesso ao serviço, aí ele vai ter uma permissão, e a permissão você já coloca, ela vai criptografada ou algo do tipo, já na própria linha de comando, na verdade, você está fazendo no Terraform. Então, ele já te permite, te libera já as permissões e o acesso que você configurou no seu script, né? Isso, exatamente. No caso específico do Terraform, você pode carregar, na hora de quando você se autenticar, né, quando você carregar a Dell Terraform init, vou trazer as libs relacionadas ao GCP, por exemplo, você tem lá, se você não definir nada, o Terraform, nesse caso específico, ele vai tentar pegar as suas permissões. Se você não tiver, você não vai conseguir fazer nada. Então, você tem uma parte lá que você configura lá, define qual é a service account, que é essa daqui. Você põe o caminho lá desse JSON, né, que você baixa dessa chave, e ele vai utilizar essa conta de serviço para executar as tarefas que ele precisa fazer naquele projeto. Então, isso aqui é uma coisa bem mais, de uma certa forma, mais avançada, né? A gente vai ver mais para frente e tal. E lembra que eu comentei, aqui, você pode criar, quando você cria a chave, você pode definir tempo de expiração dela. Então, é por isso que ele fala que isso aqui é gerenciado pela gente. Então, nada aqui é gerenciado pelo Google, nessa parte específica aqui. Então, eu vou criar a conta de serviço, então eu mesmo vou ter que estar gerenciando ela, tá? Beleza? Mas alguém tem mais alguma pergunta, algum ponto a acrescentar? Gente? Fique à vontade, porque aqui não é só monólogo. Fique à vontade para perguntar alguma coisa aí. Tá tudo de boa aqui, pessoal? O pessoal está fazendo menos perguntas do que na fila. Então, vamos voltar lá na apresentação. Vamos fazer uma brincadeirazinha aqui, um pequeno quiz, para a gente fechar a aula, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Um papel, ou função, ou role, é uma coleção de que tipo de entidade? Usuários, membros, permissões ou autenticações? Bom, pessoal, isso aqui foi fácil, né? Quem respondeu permissões acertou. Vamos para a próxima pergunta. Quais são
os dois tipos de funções dentro do IAM. Na realidade, são três, né? Mas aqui a gente não está considerando o básico, a gente só está considerando os outros dois. Então, aqui, qual seria a resposta? B. Ó, gente, eu não precisava nem ter tido essa aula, vocês estão sabendo já. É isso aí, B. Personalizado e pré-definido. Agora aqui, aí esse aqui, quem prestou mais atenção vai saber. Onde no console do Google Cloud você iria para listar todas as funções, veja bem, todas as funções IAM disponíveis? Podem responder aí. Esse daí o pessoal está demorando a responder, hein? Essa daqui só quem prestou bastante atenção. A B. A resposta aqui é a A. Em IAM Admin, página de funções. Aqui, pessoal, vamos aqui. Lembra aqui, ó. É porque na tua tela apareceu como roles, aí gerou confusão, pô. Mas eu falei, ó, pode aparecer funções ou papéis. Eu falei. Aqui, ó, IAM Admin, roles, aí a gente vai conseguir visualizar todas as funções, né? Aqui a lista de todas as funções ali. Agora aqui, ó. Que tipo de identidade é usado para conceder permissões a uma máquina virtual, uma VM, para permitir que ela execute operações no GCP? Vamos lá. Tá. Esse daí também foi fácil, né? É a conta de serviço. E com isso, aqui tem algumas referências, tá, pessoal? Quando eu liberar esse material, voltar essas referências aí, eu vou ver se precisa acrescentar mais alguma, tá? E obrigado.